Vamos dar início à primeira parte dos trabalhos desta conferência, conceito de segurança, do que falamos quando falamos da segurança, os novos e velhos desafios à segurança urbana. A ação será moderada pelo Superintendente-Chefe José Ferreira Oliveira, da Polícia de Segurança Pública. Chamo o professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa e antigo Ministro da Administração Interna e antigo Ministro da Defesa Nacional, Nuno Severiano Teixeira. É doutorado em História das Relações Internacionais pelo Instituto Universitário Europeu, Florença, e agregado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa. Foi vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa, foi visiting professor na Universidade de Georgetown e visiting scholar na Universidade de Califórnia e senior visiting scholar no Instituto Universitário Europeu, Florença. Foi diretor do Instituto de Defesa Nacional, tem uma extensa obra publicada sobre História Militar, História das Relações Internacionais, História da Construção Europeia e questões de política externa, segurança e defesa. O seu último livro publicado foi The Portuguese at War. Chama professora associada da Universidade Autónoma de Lisboa e antiga Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, pós-graduada em Direito Europeu e doutora em Direito pela Universidade do Sarre. É professora associada do Departamento de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa, investigadora integrada do Ratio Legends e colaboradora do Observar. É, desde 1999, membro da rede Odisseus, Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe. É coordenadora e professora da pós-graduação em Direito das Migrações. É autora de vasta bibliografia na área do Direito de Imigração e Asilo e Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça da União Europeia. É presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa. Foi professora associada convidada do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna e da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, onde foi regente do Direito Europeu de Imigração e Asilo. Foi conselheira técnica principal, responsável pela coordenação do Núcleo Justiça e Assuntos Internos. Chamo também o professor catedrático jubilado da Universidade Nova de Lisboa e presidente do Grupo de Reflexão sobre Estratégia e Segurança, Nelson Oliveira Lourenço. Integrou a Comissão para a Revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Coordenou o estudo de reforma do modelo de organização do Sistema de Segurança Interna, modelo e cenários, perito de avaliação de projetos de investigação do German Project Management Agency, da Fundação Europeia de Ciência, da Agence Nationale de Recherche e da Comissão Europeia. Coordenador e consultor de projetos de investigação e de desenvolvimento da União Europeia, tendo trabalhado em vários países da América do Sul, de África, da Bacia do Mediterrâneo, na China e na Índia. É autor de vários livros e de artigos publicados em revistas científicas nacionais e estrangeiras, livros na área da segurança, criminalidade e violência. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e agradeço o convite que me foi interessado para moderar esta conferência, constituída por estes ilustres e conhecidos conferencistas. Quero também cumprimentar as autoridades do Ministério da Administração Interna, os senhores autarcas e todos os elementos das Forças e Serviços de Segurança. Antes de iniciar esta conferência, iremos passar um vídeo da Comissária de Polícia da Polícia de Nova Iorque e peço que passem o vídeo de boas-vindas a esta conferência da senhora da Comissária de Polícia da Polícia de Nova Iorque. "2022 began a new era of policing in New York City. We've deployed hundreds of officers every day in precincts and public housing developments across the city. And underground,
thousands of additional officers are on patrol, helping keep safe the largest transit system in the world. New neighborhood safety teams, a reimagined, redesigned approach to suppressing violent crime, are taking illegal guns off our streets through the integration of precision policing and community engagement. A violence reduction strategy shaped with the people we serve. Every day, we meet with our local, state, and federal law enforcement partners to make sure we're developing the strongest cases possible. Our focus is on justice for victims and pursuing meaningful consequences for violent criminals. We're concentrating our efforts to address all crime conditions that impact our public safety and quality of life. Driven by neighborhood concerns and centered on the needs of those who live, work, and visit here. Every day, we recognize the unmatched commitment it takes to keep New Yorkers safe, and we know that it comes at a cost. Our city never stops, and neither does the NYPD. We are always moving forward, always listening to the people we serve, and we will never stop fighting for New Yorkers. It's about helping people. It's about protecting people. It's about service. The NYPD, here for you. Good morning, everyone. It is an absolute privilege for me to address your conference today. I would like to thank Minister Jose Luis Cañero for today's invitation. And while I would have been excited to be with all of you in Portugal, I want to express my appreciation to the Ministry of Internal Administration for allowing me to address you. As the Police Commissioner of the City of New York, as well as in my prior positions, I have met and worked with law enforcement leaders from across the United States, in different cities and countries across the globe. Conferences such as these are an apt reminder of the unity of purpose that we share, and that is public safety. Our shared mission transcends languages, boundaries, borders, geopolitical circumstances, and spans across all agencies, because our goals, regardless of the unique challenges we face, are to fight crime by preventing it and aggressively pursuing those who violate the law, and to safeguard the lives and property of the citizens we have sworn to protect. As you know, in a metropolis like New York City, combating threats to the safety and peace of our communities entails remaining vigilant, not only against general crime, but also the never-ending threat of terrorism. Our watchword is indeed vigilance, because we cannot drop our guard in any way. We have to develop the fullest possible picture of the evolving threat environments, not just once or twice, but on an ongoing and almost daily basis. We leverage every resource, every piece of intelligence, and every bit of expertise to create systems that unearth and root out any sign, indicator, or clue that some destructive plan may be in progress. And we must counter and diffuse every threat that arises. That is why gatherings such as this are important, because none of us can do this work alone. We do this through partnership and collaboration, not just at the state or local level, but at the international level as well. As the leader of the NYPD, I am heartened and grateful by those partnerships. When law enforcement acts together toward a common goal, we share information and pull in the same direction. We are in fact creating a blanket of protection around the globe. Each piece interconnected and woven by our areas of responsibility and expertise. In fighting crime on our streets, our focus is on intelligence-based precision policing. It is informed by the data that we collect and the data that we share to identify the drivers of crime, violence, and disorder. Because the reality is, in our city, and I am sure in many of your localities as well, a small number of people are responsible for committing a disproportionate amount of the violence. And this is where our relentless focus lies. The NYPD works every day with all of our partners, federal, state, and city, and even international, to share information,
develop strong investigations, and present firm cases for prosecution when the time comes. Most, if not all of us, got into this profession because we want to help people. Of course, that starts with the victims of crime. Everything that we do each day, all of our strategies, all of our analysis, our crime reduction efforts center on the basic premise on reducing the number of victims of crime. All too often, the interests of victims are not always represented. So as part of our mission in achieving justice, we have to emphatically amplify the voices of victims. We also have to be mindful to take care of our caretakers. I am talking about the women and men who put on their uniforms and shields each day, the ones who connect with the communities we serve and keep them safe. Our profession has experienced significant challenges over the last few years. A worldwide pandemic and tragedy, increasing crime, civil unrest, tough but at times necessary conversations on reform, and lowered morale and enthusiasm for this career. As we emerge from much of this, we have to keep our personnel in mind and remind them all of the nobility that is attached to this profession. There is always a time for conversations about reform and how our work can evolve. And as leaders, we will always demand that our members do what is right. But we also have to be there to support them, encourage them, and to amplify their success and heroism. We see those acts of courage and bravery every day. Sometimes it is recognized, but in many cases, it is not. As the heads of law enforcement agencies, we're not just administrative leaders or operational leaders. We have to be the cheerleaders for our personnel. And whether you read a local, state, or international news platform, it is hard not to read something every day about a law enforcement officer who did something remarkable to keep the public safe or to make a difference in their community. This is what makes our profession so unique. It is filled with exceptional public servants. While it may be a time of challenge, it is also one of tremendous opportunity. This current generation of law enforcement professionals has a base of knowledge, a level and quality of training and tools and tactics that are superior in every way when comparing the profession of the past. And while some may be exiting our profession at this time or apprehensive to join, this is an extraordinary time to recruit and build a strong, committed, and tested workforce that can be the foundation of our agencies. So there is no better time than now to invest in restoring morale and boosting the confidence of our personnel. As I mentioned earlier, our shared mission is public safety. When we work together as a profession and when we support one another, we can face any challenges that lie ahead. I am eager to see what we all can accomplish together. Thank you once again for this opportunity. The NYPD will always be your partner in safety and excellence in policing. Muito bem, após esta mensagem, passarei a palavra ao professor Dr. Nuno Cipriano Teixeira para fazer a sua apresentação sobre o conceito de segurança. Muito obrigado. Senhora Secretária de Estado, excelentíssimas autoridades, forças e serviços de segurança, que aproveito para homenagear, minhas senhoras e meus senhores, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Ministro José Luís Carneiro este convite para abrir esta sessão. É um privilégio que muito me honra e quero deixar-lhe aqui este agradecimento. Uma palavra também de felicitações aos organizadores, ao Ministério da Administração Interna e à Câmara de Coimbra, pelo retomar desta importante atividade. Pediram-me que falasse um pouco sobre o conceito de segurança, não é? No fundo, procurar responder a esta pergunta do que falamos quando falamos de segurança. É isso que eu tentaria, em 2 ou 3 reflexões, esta manhã, aqui convosco. A segurança é
como nós sabemos, algo omnipresente na nossa vida, quer dizer, no discurso político, no espaço mediático, nas nossas vidas familiares, em todo lado e a toda a hora ouvimos falar de segurança, usando esta palavra, este conceito, segurança. Todos os dias, em todo o mundo, milhares, milhões de pessoas são protegidas pela segurança, mas ao mesmo tempo outros tantos milhares e milhões de pessoas são perseguidas, são torturadas, são deslocadas em nome da segurança. E é por isso que esta pergunta é fácil, mas a resposta é difícil. O que é, no fundo, o que é isto? Que história é esta? O que é isto da segurança? A segurança é, antes de mais, um significante que eu diria que é elástico, que é subjetivo e em que cada um mete lá dentro o significado que quer. Isto é aquilo que nós nas ciências sociais chamamos normalmente conceitos essencialmente contestáveis. São aqueles conceitos sobre os quais o único consenso que existe é que não há consenso. E como não há consenso, há, vamos dizer assim, uma luta teórica, uma luta intelectual sobre o domínio, sobre a hegemonia do conceito. Quem tem direito de definir este conceito? Segundo, esta é a primeira questão que eu acho que nós temos que refletir quando pensamos sobre estas matérias. A segunda decorre desta. Se não há um consenso, se nós não temos um conceito único, definido, definitivo, de segurança, é possível estudá-la? É possível conhecê-la? E esta é a segunda questão que se me coloca. E a terceira é, no fundo, quais são os desafios que temos pela nossa frente? Desafios que são teóricos, sobre o conhecimento, sobre a produção do conhecimento sobre segurança, e desafios que são práticos, que são da implementação das políticas públicas de segurança. Que relação existe entre o conhecimento que se produz sobre segurança e a formulação concreta das políticas de segurança? Procuraria refletir convosco em torno destas três ideias. Primeiro, a questão da definição. Uma vez que não há consenso, uma vez que não há, digamos, um único conceito, há, no entanto, algumas tentativas, vamos dizer, de definir a segurança. E, no fundo, as tentativas que há são quase tantas quantas as pessoas que a definem. Esse é que é o nosso problema. Eu diria que, se quiséssemos usar a fórmula mais simples, mais límpida da definição de segurança, eu procuraria a definição de William Wolfers, já nos anos 50 do século passado, depois redefinida por Dominique David no princípio do século XXI, e que diz basicamente o seguinte: a segurança, em sentido objetivo, é a ausência de ameaça aos valores fundamentais de uma determinada comunidade. E se o pensarmos de um ponto de vista subjetivo, no fundo é a percepção ou a ausência dela de ameaças aos valores dessa mesma comunidade. Já no final dos anos 90, um outro teórico, Barry Boozan, teórico da segurança, define a segurança simplesmente como a libertação de todas as ameaças. É como se não houvesse qualquer ameaça à nossa segurança. Olhando para trás, olhando historicamente, se quiséssemos fazer uma espécie de genealogia do conceito, eu diria que, de um ponto de vista filosófico, nós vamos encontrar sempre, no debate teórico, duas filosofias que subjazem a duas ideias, dois conceitos fundamentais da segurança. Para uns, a segurança é uma coisa do domínio do ter. É uma coisa que a gente pode adquirir, pode comprar. É uma commodity, é uma mercadoria. Podemos adquirir poder económico, podemos adquirir poder político, podemos adquirir poder de uso da força militar e, portanto, neste caso, é sempre a acumulação destas coisas materiais que dá o poder ou que dá a segurança. Quanto mais poder pudermos adquirir, sobretudo em armamento, em capacidade de uso da força, tanto mais segurança nós temos.
Mas há depois uma outra ideia, uma outra corrente que diz, não. A segurança não é do domínio do ter, a segurança é do domínio do ser. A segurança é relacional, é uma relação entre dois atores à procura de confiança. E só a verdadeira confiança, o verdadeiro compromisso entre os dois atores pode garantir a segurança. A primeira é objetiva, a segunda é, se quiserem, subjetiva ou intersubjetiva. No primeiro caso, é um jogo de soma zero. Eu tenho tanta mais segurança quanto menos segurança tem o outro. No segundo caso, eu consigo ter segurança sem retirar ou sem privar segurança do outro. Estas duas filosofias estão presentes em praticamente todas as teorias, seja no quadro da segurança internacional, seja no quadro da segurança interna, são atravessadas por estas duas correntes e mesmo muitas vezes a implementação concreta de políticas públicas subjazem mais numa ou mais noutra. O caso da imigração é absolutamente exemplar a este título. Portanto, eu diria que esta é a primeira grande questão que se nos coloca. A segunda tem a ver com esta outra pergunta. A segurança é de quem? Ou seja, quando estamos a falar de segurança, qual é o objeto da segurança? Quem é que nós queremos proteger? Ou quem é que a segurança deve proteger? Dito de uma maneira muito simples, quem é o referente da segurança? Tradicionalmente, nos primeiros estudos de segurança, seja do ponto de vista internacional, seja do ponto de vista interno, a nossa ideia era de que a segurança era a segurança do Estado. E não mais que a segurança do Estado. Isto era claro. Isto começa basicamente em 1947, com o National Security Act americano, e que depois vai reproduzindo, os europeus reproduziram essa estratégia de segurança nacional como formas de defesa nacional, também de segurança interna. Agora, isto dura até o fim da Guerra Fria. No fim da Guerra Fria tudo isto muda e o conceito de segurança alarga-se, aprofunda-se e muda o referente. E quando muda o referente torna as coisas todas muito mais complicadas para nós. É que a segurança deixa de ser, continua a ser, bem entendido, mas deixa de ser exclusivamente a segurança do Estado e passa a ser a segurança das pessoas. Essa é hoje a grande preocupação dos responsáveis políticos sobre a segurança das pessoas. E quando a segurança muda do Estado para as pessoas, torna tudo muito mais complicado, do ponto de vista, não só do ponto de vista conceptual, mas também do ponto de vista prático. Finalmente, a terceira questão que eu acho que é importante que nos ponhamos é, afinal, o que é uma questão de segurança? Quais são as ameaças? São objetivas, são subjetivas, mas, sobretudo, quem define o que é uma questão de segurança? Quem decide o que é que está ameaçado? Quem decide quem é que ameaça? Quem decide que meios se utilizam para fazer face à ameaça? Ou seja, aquilo que nós usamos normalmente, a ideia, o conceito que usamos nos estudos de segurança, que é quem constrói a agenda da segurança. Nos estudos clássicos, a segurança, enfim, era sobretudo estatocêntrica, eram os Estados, a ameaça era dos outros Estados, as ameaças eram militares, mas quando nós deslocamos o referente do Estado para as pessoas, aquilo que é suscetível de ser uma ameaça alarga-se extraordinariamente. E ao alargar-se extraordinariamente, torna as coisas mais complicadas. Há a escassez da água, a mudança climática, a segurança da alimentação, as pandemias, por aí fora. Tudo isso são questões que afetam a segurança das pessoas. Ora, estas questões não relevam do uso da força. Não relevam do uso da força nem militar, no caso internacional, nem do uso da força no plano interno, da segurança interna. E, no entanto, elas ameaçam a vida e a segurança das pessoas. Quem é que define o que é uma questão de segurança? Quem é que constrói a agenda da segurança? É o Estado, bem entendido. Mas essa agenda, é aí que eu queria chegar, não é neutra. É uma escolha política. É uma definição política. E, por isso, isto quer dizer que nem sempre a ameaça é a mesma, nem sempre a percepção da ameaça é a mesma e nem sempre os Estados definem
a mesma coisa como a sua ameaça. Se nós olharmos para, por exemplo, a Europa ou para os Estados Unidos, enfim, estão preocupados com o quê? Com a competição com a Rússia, ou com a ameaça da Rússia, com a competição da China, com a proliferação das armas nucleares, com o terrorismo transnacional. Mas se forem para os países, enfim, em desenvolvimento, a prioridade não é a Rússia nem a China, a prioridade é a segurança alimentar, é a saúde das pessoas, são as epidemias, a SIDA, o ébola, etc, etc. Isto apenas para procurar explicar ou dizer que aquilo que nós consideramos como uma questão de segurança não é um dado, é uma construção política e é aos responsáveis políticos que cabe a definição do que é uma questão de segurança e, portanto, o que é a ameaça, quem está ameaçado, quem deve ser protegido e que meios devem ser usados, meios de força ou outros, para fazer face a essa ameaça. E isto leva-me à minha segunda questão, que é a questão de é possível estudar, é possível trabalhar de um ponto de vista conceptual sobre a questão da segurança, ainda que não haja um consenso. É possível. Não é aqui o sítio para fazer, digamos, um ponto de situação de escolas ou de linhas de pensamento, mas eu diria que basicamente 2 ou 3 coisas sobre um estado de questão da forma como, de uma maneira geral, nas ciências sociais, nas ciências políticas, se pensa a questão da segurança. E a segurança, como todos sabem, enfim, hoje isto é um dado quase, a segurança já não é o que era. E não sendo o que era, tem que se pensar de uma outra forma. Primeiro, há a ideia de que, de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista tradicional, naquilo que nós estávamos habituados a olhar, a segurança era a segurança do Estado, o instrumento da segurança era o uso da força e havia uma separação clara, evidente, nítida entre aquilo que era o uso da força interno e o uso da força internacional. O uso da força interno é uma responsabilidade das forças e dos serviços de segurança, o uso da força internacional, ou da defesa, como quiserem, externo, é responsabilidade das Forças Armadas. O fim da Guerra Fria, como vos disse, e o deslocamento da segurança do Estado para as pessoas alterou completamente esta realidade e eu diria que talvez tenhamos que pensar, de um ponto de vista global e sistemático, estas 3 grandes mudanças. Primeira, mudou o objeto da segurança. Ele não é exclusivamente o Estado, é também as pessoas. E a dificuldade é pensar simultaneamente aquilo que é a segurança do Estado e aquilo que é a segurança das pessoas. Às vezes coincidem, outras vezes não coincidem. Em segundo lugar, mudou o instrumento da segurança. O uso da força, obviamente, continua a ser crucial, continua a ser um instrumento fundamental para a segurança, mas hoje está longe de ser o único. Se tivermos uma pandemia pela frente, não nos serve de grande coisa termos tanques ou termos mais espingardas. Mas se calhar serve-nos se tivermos vacinas. Não é? Isto para dizer que os instrumentos são do uso de força, mas há instrumentos que estão muito para além do uso da força, na segurança ambiental, alimentar, na cibersegurança, etc. E, finalmente, em terceiro lugar, mudou, há bocadinho o Ministro José Luís Carneiro também falou sobre isso, mudou a distinção entre o que é externo e o que é interno. O 11 de setembro e, sobretudo, depois as ameaças transnacionais tornaram, digamos, esta fronteira muito líquida, muito indefinida, sendo que as ameaças transnacionais são ameaças que vêm do exterior, escapam ao controle do Estado, mas manifestam-se na segurança interna. E todas elas, digamos assim, não é só o terrorismo, não é só a criminalidade organizada, é a mudança climática, são as pandemias, e isto é uma realidade com a qual hoje temos que tratar. Portanto, eu digo que se tivermos que pensar hoje a segurança de um ponto de vista conceptual, temos que o pensar num novo paradigma, um conceito alargado, um conceito complexo, que integra vários subsistemas, que cada um deles tem autonomia própria, tem lógica própria, mas que estão articulados em rede uns com os outros, em subsistemas. Por exemplo, a segurança interna é uma área
área, obviamente com a sua lógica, com a sua autonomia, mas provavelmente tem que ser articulado com a segurança externa, mas tem que ser articulado com a emergência médica, mas tem que ser articulado com a proteção civil, mas tem que ser articulado com a cibersegurança, enfim. E, portanto, nós precisamos, neste momento, de pensar esta complexidade, esta relação de subsistemas num sistema global de segurança, e precisamos em Portugal, porque o não temos, de um espaço institucional onde se faça a articulação dos vários subsistemas da segurança. Não existe e faz-nos falta. E isto leva-me à minha última questão para terminar, que são os desafios que se colocam. Os desafios que se colocam à teoria, digamos, a quem estuda as questões de segurança, e os desafios que se colocam na prática àqueles que têm a responsabilidade de implementar as políticas públicas. Primeiro problema, ou primeiro desafio, cabe, digamos, aos teóricos, àqueles que se preocupam com o conhecimento, é que normalmente uma disciplina progride quando tem identidade disciplinar, quando nós sabemos qual é a identidade da disciplina. O que acontece hoje nos estudos de segurança, quer do ponto de vista internacional, quer do ponto de vista da segurança interna, é que concorrem para ele vários campos disciplinares que têm métodos, têm teorias, têm aproximações diferentes. É a sociologia, é o direito, é a economia, mas hoje, quando começamos a pensar na segurança alimentar, são os biólogos, quando começamos a pensar na segurança ambiental, são os engenheiros do ambiente, quando começamos a pensar na cibersegurança, são os informáticos. Há aqui linguagens muito diferentes a trabalhar para um mesmo objetivo, mas que nem sempre sabem articular-se e têm meios de se articular. Ou seja, estas são disciplinas que não são, ou são áreas de conhecimento que não são disciplinary oriented, mas são issue oriented, são orientadas para resolver um determinado problema, em que todos aqueles que intervêm não falam a mesma linguagem e muitas vezes têm dificuldade em se entender para progredir no conhecimento. E o segundo desafio é o da relação entre os estudos de segurança e as políticas públicas de segurança, entre aqueles que produzem o conhecimento e aqueles que têm a obrigação de formular as políticas públicas, que são os decisores políticos e depois as burocracias que implementam essas políticas. A primeira questão que se coloca aqui é a área ou o nível a que as políticas públicas se formulam. Porque normalmente, ainda hoje, é ao nível do Estado que se formulam as políticas públicas, e tem que ser ao nível do Estado que se formulam as políticas públicas. Mas muitas vezes a dimensão dos problemas está muito para além do Estado. São problemas globais. A mudança climática é um problema global. As migrações internacionais são um problema global. A proliferação nuclear é um problema global. Está muito para além da capacidade dos Estados. E, portanto, a formulação de políticas públicas de segurança tem mais este desafio, mais esta dificuldade, que é o de encontrar fórmulas de articulação ou de cooperação internacional para resolver problemas que são problemas internos. Ou seja, é esta contradição entre o caráter estritamente nacional da política pública e o caráter essencialmente transnacional das ameaças e dos riscos. Finalmente, e com isto concluo, um problema que em Portugal é talvez mais candente do que em outros países, que é o das relações entre os decisores políticos e os que produzem conhecimento, ou seja, a relação entre o conhecimento e os centros de decisão. Porque quer de um lado, quer do outro, há muitas vezes resistência a essa colaboração. Talvez nas ciências exatas isto seja menos frequente, mas é relativamente frequente nas ciências sociais e na área da segurança também o é. Por um lado, muitas vezes é difícil que, não é o caso do ministro José Luís Carneiro, que muito pelo contrário tem mostrado mas muitas vezes há a dificuldade de que os responsáveis políticos percebam que uma decisão política é tanto mais fundamentada, tem tanto mais qualidade, quanto mais sólida se for a sua fundamentação teórica. E isso é absolutamente fundamental. Do outro lado, também é preciso convencer os académicos que acham que vivem numa torre de marfim, que o conhecimento que produzem é um bem público. Nas universidades,
quem produz conhecimento produz um bem público. E o bem público é para ser posto ao serviço das sociedades. E, portanto, nós temos também aqui esta questão de cultura, que é o de promover, de melhorar a articulação entre os centros de conhecimento e os centros de decisão. Só isso, creio eu, pode ajudar a resolver ou a minorar os problemas de segurança, e isso, obviamente, em favor da nossa população, da segurança de todos os portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Seviano Teixeira. Passaria agora a palavra à Sra. Professora Urbano Constança de Sousa para fazer a sua intervenção. Muito obrigado. Naturalmente gostaria de cumprimentar todas as pessoas que aqui estão presentes, não vou para evitar erros até de protocolo, mas na pessoa da Senhora Secretária de Estado, Isabela Neto, cumprimento todos os presentes, inclusive os meus colegas de painel, com quem já tive a oportunidade de trabalhar em várias ocasiões da minha vida e noutros contextos. E também cumprimento a Senhora Secretária de Estado e também o Sr. Ministro da Administração Interna por esta iniciativa que versa sobre um tema importante, complexo, como aqui já ficou bem sublinhado pelo professor Dr. Nuno Severino Teixeira, mas importante para o bem-estar da maioria da população, para o bem-estar de todos. A segurança, como disse, e bem, esta questão, afinal, o que é que falamos? Quando falamos de segurança, falamos de tanta coisa, como bem sublinhou aqui o professor Nuno Severino Teixeira. A segurança é talvez daqueles bens que é como o oxigênio, só notamos quando falha. De resto, pensamos que está sempre omnipresente nas várias dimensões da nossa vida e, portanto, é um conceito que é muito multidimensional, que evoluiu no sentido da tal prevenção de riscos e ameaças em todos os domínios da nossa vida humana e vai mesmo desde os tradicionais domínios da defesa e da segurança interna à segurança hídrica, científica, tecnológica, sanitária, como bem tivemos, energética. Hoje fala-se muito da segurança energética. Enfim, no fundo, todos os domínios que são essenciais ao bem-estar da pessoa humana. Há quem sintetize isto tudo naquele conceito de segurança humana, que vai muito para lá do conceito de segurança do Estado. Eu não vou falar sobre segurança em geral, porque nem conseguiria competir com a eloquência do professor Nuno Severino Teixeira, que nos elucidou sobre a complexidade deste conceito. Vou descer então ao terreno da subquestão deste painel, que é a questão da segurança urbana. E aí entramos num universo que tem muito mais a ver com o cotidiano das pessoas. E hoje a maioria das pessoas vive nos grandes aglomerados urbanos. E para esta maioria da população, a segurança, ou melhor, a insegurança, tem mais a ver com as suas preocupações diárias, a sua segurança pessoal, ou seja, a sua segurança em relação à violência física ou à sua mera ameaça. E este tema também é muito complexo. A segurança urbana também é um conceito em si mesmo que é muito complexo, a que acresce aqui dois fatores que o tornam talvez mais multidimensional, que é a questão da insegurança realmente existente, que normalmente é medida através de indicadores de criminalidade, e a tal insegurança percepcionada ou insegurança subjetiva. E o facto das pessoas também viverem muito, e as cidades estão-se cada vez a transformar mais em megacidades, as cidades em si mesmas também são em si realidades complexas. E todos sabemos, não vou aqui dizer nenhuma novidade, que os grandes aglomerados habitacionais são mais propícios a um ambiente gerador de violência, tal violência urbana, que causa um enorme sentimento de insegurança junto às pessoas. E essa insegurança que as pessoas sentem
quando causa reações que muitas vezes são muito emocionais e de medo, de ansiedade, e o problema é quando este sentimento é muito generalizado, isto compromete de forma muito decisiva a qualidade de vida das pessoas neste espaço urbano. E só isso em si mesmo também é potenciador de insegurança. Embora muitas vezes este sentimento de insegurança não corresponda à insegurança real medida em índices de criminalidade, o que é em si mesmo um paradoxo. E, por exemplo, estatisticamente, a criminalidade violenta no nosso país tem-se reduzido na última década sempre, todos os anos, a cada novo relatório anual de segurança interna, notamos esse decréscimo contínuo. Mas a verdade é que nas grandes cidades, sobretudo nas grandes cidades, existe uma percepção de insegurança que influencia também a opinião pública, no sentido de serem adotadas cada vez medidas mais repressivas da criminalidade, que talvez nem sempre sejam as mais adequadas para a prevenir. Isto porque as causas desta insegurança urbana são múltiplas e não existe aqui nenhuma receita mágica. É um facto que a segurança urbana se integra na segurança pública, mas as políticas de segurança urbana ou de prevenção também não se resumem à política criminal ou à segurança pública. E isto é que é a grande complexidade de, no terreno, se garantir a tal segurança urbana. Agora, porque de facto não é só o crime ou a violência que contribuem para a insegurança pública, mas, por exemplo, isto é mais conhecido e de certeza que ao longo destes 2 dias se vai falar muito sobre isto, o abandono do espaço público devido a múltiplos fatores, como falta de planeamento urbano, degradação do imobiliário, tráfego intenso, entre outros muitos fatores que são eles próprios geradores de segurança urbana. Ou seja, dito de outra forma, a segurança urbana não se pode medir apenas pelos indicadores de crime e está para além deles. Mas mede-se sobretudo, ou deveria medir sobretudo, pela capacidade que as pessoas têm de usufruírem de forma livre ou livre de medo o espaço público. E essa capacidade que as pessoas têm de usufruírem deste espaço público, é em si mesma potenciadora de segurança. E, portanto, aqui entramos num domínio em que são convocados muitos atores que não são apenas as forças de segurança, mas também, sobretudo, os municípios. Isto por uma razão muito simples, porque a segurança no espaço público não depende apenas da presença policial, que é sempre, por definição, finita, ou da repressão criminal, mas muitos outros fatores, como a reabilitação urbana, a libertação do espaço público, torná-lo capaz de ser usufruído pelas pessoas, que leva a tal vigilância natural que em si mesma é potenciadora de segurança. Com isto, não quero dizer que o reforço da segurança policial ou da presença de polícia no espaço público não seja importante para promover a segurança. Claro que é muito importante para promover a segurança. No entanto, a presença das forças de segurança não são o alfa e o ômega da segurança urbana, que depende, como eu disse, é multidimensional e depende de muitos outros fatores. Implica, por exemplo, um outro fator que pode ser promotor da segurança urbana, que não seja só a reabilitação urbana, a cargo dos municípios, o planeamento urbano, a videovigilância. A videovigilância, além de contribuir para um sentimento subjetivo de segurança e, portanto, para uma maior ocupação do espaço público, com isso, a tal vigilância natural, também é um importantíssimo instrumento de gestão mais racional, se quisermos, dos recursos das forças e serviços de segurança,
tanto na sua missão preventiva como repressiva. Infelizmente, em Portugal, não é um instrumento que seja muito utilizado nas nossas sociedades, pelas razões que todos conhecem. Também há outros fatores que são geradores de insegurança no espaço público. Por exemplo, a forma hipersensacionalista como os órgãos de comunicação social muitas vezes divulgam os crimes violentos, que de facto, estatisticamente, são em número muito reduzido no nosso país. Mas essa forma sensacionalista persistente gera um sentimento de insegurança que, por sua vez, gera o abandono do espaço público, que, por sua vez, gera um déficit da tal vigilância natural. E, portanto, para terminar, a promoção da segurança urbana, que faz parte integrante, sem dúvida, da segurança pública, mas não só, implica uma abordagem holística que, no fundo, permite abarcar a sua multidimensionalidade. E eu gostaria aqui de destacar que foi precisamente esta abordagem que esteve na base da nova geração de contratos locais de segurança, lançada em 2016, com as suas 3 tipologias. E esta nova geração de contratos de locais de segurança foi mesmo desenhada para prevenir a delinquência, eliminar fatores criminógenos, identificar e intervir em fatores urbanísticos, de forma a permitir devolver o espaço público à comunidade ou reduzir vulnerabilidades sociais. Baseados muito naquela georreferenciação da criminalidade, no fundo, àquela escala do município, ou até uma parte do município, chegando mesmo ao bairro, e no diagnóstico local de segurança, esta nova geração destes contratos locais de segurança foi, de facto, uma solução inovadora, muito promovida pela senhora Secretária de Estado da Administração Interna aqui presente, Isabel Oneto, e que, em minha opinião, deve ser prosseguida, implementada, avaliada e afinada naquilo que for necessário. E esse é um instrumento que pode realmente contribuir para dar uma resposta adequada às especificidades de cada contexto territorial e permite abarcar fatores de coesão social que são, de facto, eles próprios essenciais à prevenção da criminalidade e também essenciais ao tal incremento do sentimento de segurança das populações, que em si só também contribui para a segurança urbana. Agora, os contratos locais de segurança não se devem resumir à assinatura de uns protocolos. A sua implementação no terreno não é uma corrida de 100 metros, é uma longuíssima maratona que implica perseverança e uma atuação diária de todos os atores envolvidos e que não se resume naturalmente às forças e serviços de segurança. E aqui cabe um papel também muito essencial, não apenas aos municípios, mas à comunidade em geral, mais ou menos organizada. E com isto eu terminava aqui a minha intervenção. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Sra. Professora Urbano Constança de Sousa. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Professor Nelson Lourenço, que irá fazer a sua conferência sobre segurança e insegurança urbana. Sra. Secretária de Estado, se me permitir só um pequeno comentário. Eu não gosto que me chamem jubilado Nelson Lourenço. Talvez professor jubilado, sim. Mas, enfim, começo com um pedido enorme de desculpa por esta pequena provocação. Começo, obviamente, por agradecer ao Ministério da Administração Interna, na pessoa do seu Ministro, o convite para estar aqui presente hoje, nesta sessão de abertura, com um agradecimento muito particular a uma pessoa por quem tenho uma grande consideração e uma grande amizade, a sua doutora Isabel Oneto, que é a Secretária de Estado da Administração Interna. Cumprimento todos os presentes, todas as autoridades e membros das forças de segurança. Cumprimento os colegas de painel, o Superintendente Ferreira de Oliveira, que
eu não resisto a dizer que foi meu aluno de mestrado, entre outros que estão aqui presentes. Cumprimento também a professora Constança Urbano de Sousa e com particular referência ao professor Nuno Severiano Teixeira, que começámos a andar nestas lutas em 2006, se não me engano, quando foi o diagnóstico sobre o sistema de segurança interna, que ele depois me deixou sozinho para eu fazer o modelo do sistema de segurança interna, por ter ido para o Ministério da Defesa. Permita-me só dizer uma coisa. Hoje, para mim, há aqui eventualmente algumas repetições que percebem. Para já, porque sou o último a falar e, portanto, estamos a falar sobre o mesmo tema, apesar de termos perspectivas complementares que acho que é importante. A outra, eu próprio publiquei em 2015 um livro sobre uma estratégia de segurança interna e depois, em 2018, uma estratégia de segurança nacional. Bom, posto isto, creio que não vai haver muitas repetições, mas por uma questão de segurança pessoal, eu não vou falar de improviso, eu vou ler, porque homem e mulher prevenida valem sempre por dois ou por duas, e, portanto, eu vou mesmo ler o que escrevi. Quero dizer outra coisa. Eu tentei obedecer aos 20 minutos. Ontem à tarde estive a cortar o que tinha escrito. Espero que aquilo que acabou por ficar seja entendível, porque cortei tanto, vamos a ver. Mas espero bem que sim. Então, lendo, nas últimas décadas, o conceito de segurança interna sofreu profundas alterações, no sentido de um processo que venho designando em vários trabalhos por densificação da segurança, que inclui o seu alargamento a novas áreas, a emergência de novos atores e o recentrar-se sobre a pessoa humana, deixando uma visão exclusivamente centrada apenas no Estado. Mas fator também essencial neste processo de densificação da segurança é que o conceito de segurança assumiu uma visão subjetiva que se expressa em algo que já foi aqui referido e que se chama o sentimento de insegurança. Para aqueles que são de sociologia, sabem, ou de psicologia, o sentimento de insegurança é uma representação social da segurança. Defende ainda que a análise da segurança pressupõe uma visão sistémica e holística da sua relação estreita e intensa com a sociedade. Uma nova geografia social. Só percebe segurança se perceber entre outros, este ponto. Os territórios dos diferentes Estados são hoje atravessados por fluxos transnacionais de bens, de capitais, de população, de informação, de objetos culturais e semióticos, sobre os quais os Estados têm uma reduzida capacidade de controle. A intensificação dos movimentos migratórios tradicionais, a questão dos refugiados, as diásporas, o aumento da mobilidade transnacional profissional e do turismo, são os elementos essenciais do comportamento populacional que caracteriza a sociedade global em que vivemos. Com efeito, com o processo de globalização, ganharam particular significado, sobretudo nas últimas décadas, a heterogeneidade cultural e religiosa das populações, bem como as consequentes alterações da noção de cidadania. Milhões de pessoas vivem hoje em contextos sociais e políticos que não são os seus de origem, nos quais a naturalidade, a nacionalidade e a identidade cultural constituem realidades distintas, fazendo da cidadania uma noção ainda mais complexa e abstrata. O número muito elevado de indivíduos com duplas nacionalidades, é o meu caso, diga-se de passagem, ou de indivíduos cuja naturalidade e nacionalidade não correspondem à sua identidade cultural e religiosa primordial, que lhes é transmitida pelos pais, imigrantes de segunda e terceira geração,
é hoje uma realidade significativa na maioria dos países europeus. Se temos uma nova geografia social, também é verdade que vivemos num mundo de cidades. A Europa é, na sua essência, uma união de cidades. Cerca de 75% dos habitantes da União Europeia escolheu viver em zonas urbanas. Embora o crescimento urbano da Europa assuma formas muito diversificadas, é de referir o constante esbatimento da fronteira entre a sociedade rural e a sociedade urbana, e o facto do espaço periurbano estar a crescer a um ritmo muito superior ao das cidades tradicionais. Os elementos da Guarda Nacional Republicana que estão aqui presentes sabem bem como a fronteira entre rural e urbano é algo que com muita frequência não existe, a não ser em haver mais árvores e menos casas. Mas as pessoas são urbanas. Se tivermos presente apenas Portugal, verificamos que cerca de 44% da população vive em áreas densamente povoadas, 30% em zonas consideradas intermédias e 26% em áreas pouco populosas. É este o país em que vivemos. Falamos em cidades. A professora Constança falou há bocado segurança e complexidade. Obviamente, as cidades são uma realidade complexa do ponto de vista cultural e do ponto de vista social. Neste quadro, as cidades são as peças mais decisivas deste puzzle de identidades, culturas, religiões, modos de vida e línguas. Porque é nas grandes cidades, nas grandes áreas metropolitanas, que é um conceito que certamente se falará hoje à tarde, se sobrepõem e interagem as diversidades do mundo atual. A ideia real ou mítica da homogeneidade da população sobre a qual se construía o conceito de identidade nacional, pressuposto tradicionalmente associado à nacionalidade e à pertença a um país, está submetida a uma forte erosão. Este facto levanta, como a realidade vem mostrando em vários países, dúvidas quanto ao modo como muitos grupos da população representam a sua identidade cultural e o seu sentimento de pertença nacional. Representação que pode assumir contornos de um sentimento de discriminação e de falta de legitimidade da ação do Estado e, eventualmente, justificativa de uma oposição violenta. Obrigado. Já vi. Prefiro assim. Entrando agora no tema, segurança urbana e violência urbana. A Habitat, a Agência das Nações Unidas para as Cidades, define a segurança um pouco à Barry Busan, mas de outro modo. Define a segurança como a ausência de ameaças sérias associadas à criminalidade ou a outros fatores estruturais e locais. E acrescenta, e à percepção subjetiva dos indivíduos sobre o meio. Isto é, sobre a percepção da violência, isto é, sobre a representação social que fazem da segurança. Colocada a questão deste modo, sei objetivamente o que é insegurança. Porque, francamente, eu pessoalmente não sei o que é segurança. Isto, da ausência total de ameaças, creio que é um mundo idílico que não existe. Mas eu sei o que é insegurança, medida através do sentimento de insegurança. Porque a estatística permite-me quantificar aquilo que é qualitativo. E, portanto, repetindo, sei objetivamente o que é insegurança, ou pelo menos o que os indivíduos percepcionam como insegurança e que, traduzida como sentimento de insegurança, posso medir e quantificar. O sentimento de insegurança urbana está naturalmente associado a vários fatores,
como a pandemia nos mostrou dramaticamente até ao final do ano passado. Mas nesta apresentação falarei apenas sobre a violência urbana e queria-me centrar apenas aqui. As definições propostas para a violência urbana, e garanto-vos que em vários estudos fiz uma leitura completa, ou pelo menos muito exaustiva, sobre definições de violência urbana, mas as definições são quase sempre ou meramente descritivas ou redutoras do objeto que se quer definir. Há, contudo, pontos fortes de convergência nas definições comumente utilizadas para referir este tipo de violência. Que os seus atores são frequentemente jovens. Todos sabemos agora aqui, principalmente as pessoas que estão e somos todos ligados às questões da segurança, que a definição do que é ser jovem não é clara, não é? Nem no limite inferior, nem no limite superior. Digamos que se é jovem cada vez até mais tarde com este tipo de comportamentos, mas infelizmente também se é jovem cada vez com comportamentos delinquentes cada vez mais precocemente. Que se referem essencialmente a ações de fraca organização. 3, que define como objeto frequente a agressão dos espaços públicos, sejam eles físicos ou simbólicos. 4, o caráter gratuito dos atos, que podem assumir formas diversas, indo do vandalismo aos tumultos. Estava aqui a dizer que passam rapidamente de um ponto para o outro, aliás, como a PSP, por isso, certamente sabe. Já não sei se é o 5º ou o 6º, não faz, mas pronto. O 6º, terem efeitos colaterais vastos e frequentemente não serem dirigidos a ninguém em concreto, como acontece frequentemente nos tumultos. A noção de violência urbana refere-se, assim, a um vasto conjunto de atos de tipificação difícil, porque frequentemente sobrepostos, apelando a uma leitura holística para a compreensão da sua origem e motivação e essencial à definição de políticas de intervenção. Na noção de violência urbana incluem-se atos de graduação penal diferenciada, que em alguns casos quase que poderia designar por infrapenal, como acontece com frequência nos atos que são designados por incivilidades. Mas, dizia eu, são atos com uma graduação penal diferenciada e que, atingindo certos patamares, põem em causa a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos e, principalmente, alimentam o sentimento de insegurança. Eu peço desculpa ser o último a falar, tem esta vantagem. A professora Constância disse há pouco uma coisa que é extremamente importante. O sentimento de insegurança, e já dirigi vários trabalhos sobre o sentimento de insegurança, não está diretamente relacionado com a vitimação. Eu posso não ter nunca sido vítima de um ato e, no entanto, ter um sentimento de insegurança elevado que é dado pela minha percepção. E eu acho que isto é extremamente importante para as forças e serviços de segurança terem isto presente. Penso ser oportuno referir o que se pode referir neste caso, por novos contextos urbanos de insegurança. Refiro-me ao surgimento de situações que podem assumir rapidamente níveis graves de violência, quer contra as pessoas, quer contra o património. Vou deixar apenas 2 casos paradigmáticos escolhidos aleatoriamente sobre a realidade europeia, não me focando propositadamente em Portugal. Vamos a um país que terá o nível de desenvolvimento humano mais elevado da Europa, a Suécia. A Suécia viu o número de homicídios duplicar em 5 anos, devido ao aumento de incidentes violentos envolvendo gangues associados ao tráfico de droga
e ao uso frequente de armas de fogo em zonas periféricas das grandes cidades, Estocolmo, Malmö e Gotemburgo. A população destas zonas de risco, na designação policial, chamam-lhes zonas de risco, é predominantemente constituída por imigrantes com reduzida integração na sociedade e descrita como constituindo uma sociedade paralela. O que é de realçar, o resto que saberemos tudo, é como é que numa sociedade altamente desenvolvida o quadro de segurança se alterou rapidamente, isto é, em menos de 5 anos. Uma outra questão que me parece importante é que de Estocolmo para Malmö e Gotemburgo está, desde os últimos estudos, a espalhar-se para as chamadas zonas periféricas e até de cidades de média dimensão. O outro caso paradigmático que queria aqui focar é visível em muitos Estados europeus, nada disto é novo, é a emergência de movimentos radicais de contestação social e contra o Estado que podem provocar situações de grande violência e um ambiente generalizado de forte instabilidade social e política. O caso paradigmático poderíamos falar o dos coletes amarelos em França, que se prolongou durante 3 anos, 2018, 2021, e apenas se atenuou, segundo dizem os estudiosos em França, devido à pandemia. Tudo isto me leva a pensar naquilo que chamei uma nova cultura de segurança. Perante estes casos paradigmáticos, perante estes novos contextos de insegurança, perante este mundo tão complexo, este puzzle de culturas e de ideologias, etc. Uma nova cultura de segurança. Há hoje uma consideração partilhada de que as profundas transformações nas formas e intensidade das ameaças à segurança das sociedades contemporâneas exigem uma nova e reforçada capacidade de resposta institucional e a promoção de uma diferente cultura de segurança. Não certamente de uma ideologia securitária, uma nova cultura de segurança por parte da comunidade nacional. Estando previsto no âmbito desta conferência vários painéis sobre políticas de segurança urbana, deixo apenas 4 referências que julgo essenciais na construção de um pensamento novo e orientador da ação. 1. Reinventar, eu repito, reinventar a coprodução da segurança a nível local. Vejo este tema sob 2 ângulos diferentes, mas complementares. A relação polícia-autoridades locais, cidadãos, portanto, este tríptico, deve ser promovida e efetiva. O favorecer uma mais ativa intervenção da administração local na segurança dos cidadãos é hoje reconhecida como uma ação indispensável no planeamento e execução de planos de segurança urbana. Estes planos devem estimular a participação dos atores da população, individuais ou coletivos, estimulando uma relação de proximidade entre polícia e cidadãos. 2. Intensificar as ações de policiamento de proximidade, com 2 objetivos: transmitir segurança e dissuadir eventuais atos de delinquência. Eu disse que falar no fim é sempre uma vantagem. Acrescentei à mão um 3º ponto que tinha cortado ontem, mas voltei aqui a pô-lo. A professora Constância fez uma referência breve. Estando aqui autarcas, é bom que o planeamento das cidades e a gestão dos espaços públicos seja feita tendo em atenção as questões de segurança. Pequenos quiosques nas praças que façam com que as pessoas lá estejam e as praças não fiquem abandonadas. Uma urbanização que não crie, como se diz em francês, cul-de-sac, zonas fechadas. Os elementos das forças de segurança sabem isso muito bem e a experiência inglesa mostra como é possível repensar a urbanização tendo em atenção a segurança. Eu estou quase a terminar. Eu falei em reinventar a coprodução de segurança.
A segunda referência que eu queria fazer é sobre medidas de prevenção. Eu acho que é necessário e fundamental desenvolver e aprofundar diagnósticos locais de ação. Um conhecimento aprofundado das áreas da ação é indispensável para aumentar a eficiência e a eficácia das polícias. A realização do que poderemos designar por diagnósticos participativos, polícias, autarquias, atores locais, são instrumentos essenciais para a compreensão da realidade local e das causas da criminalidade e, portanto, para a sua prevenção e para o seu combate. Creio, no entanto, que para se elaborarem diagnósticos credíveis é necessário: 1. Construir sistemas de informação geográfica capazes de suportar grandes volumes de informação e mantê-los permanentemente atualizados. Os sistemas de informação geográfica é uma ferramenta valiosa e preciosa. Está ali o Dr. Paulo Machado, que já trabalhou comigo na área dos sistemas de informação geográfica. 2. Com temporalidade a definir em cada caso. Realizar inquéritos ao sentimento de insegurança, tomando o pulso da realidade vivida e percepcionada pelos cidadãos. É uma informação valiosíssima que os inquéritos ao sentimento de insegurança dão para quem faz prevenção da criminalidade. 3. Realizar periodicamente, até porque eu sei que são caros, inquéritos de vitimação, que transmitem uma imagem mais clara da criminalidade, das vítimas e dos seus agressores, superando as deficiências do RASI, que depende da criminalidade participada às polícias. Todos nós sabemos que o RASI é um instrumento valioso. Eu próprio participei no RASI, aliás, era o professor Fernando Teixeira, ministro, quando me pediu para colaborar no RASI, e que se deu um grande salto naquela altura, não é? Introduziu-se pela primeira vez a análise longitudinal da criminalidade, que até aí não era feita, mas não é a vitimação. A vitimação dá muito mais informação do que o simples tratamento da criminalidade participada às polícias. 3. Dotar as polícias das ferramentas tecnológicas hoje disponíveis. Tenho perante mim oficiais superiores das polícias, tanto da GNR, da Guarda Republicana, que sabem certamente mais disto do que eu. Mas quero expressar que penso fundamental trazer para o seio da ação policial todas as ferramentas e conhecimento que as novas tecnologias de informação disponibilizam. A transformação digital tem o potencial de de contribuir para todas as partes do processo de atividade das polícias, mudando a maneira como a polícia trabalha, explora e utiliza a informação, sendo uma parceira, sendo uma ferramenta fundamental na ação das polícias. Eu não vou aqui falar mais, mas todos nós sabemos, é possível hoje juntar a inteligência artificial com sistemas de informação geográfica e criarem modelos de policiamento predictivo, como certamente conhecem. É possível trabalhar com bases de dados inteligentes, fornecendo uma informação valiosíssima e, inclusivamente, facilitando a partilha da informação pelas diferentes forças e serviços e, obviamente, criar um sistema eficaz, obviamente controlado judicialmente, de videovigilância. Termino nesta minha referência a uma nova cultura de segurança por falar sobre um ponto, e o que vou dizer aqui faz parte de um artigo meu publicado na revista do Ministério Público sobre um tema que eu acho que é crucial e que designei como legitimidade da ação e confiança nas polícias. Na sociedade contemporânea, todas as instituições estão submetidas a um permanente processo de escrutínio e de avaliação da sua ação. Mas nenhuma outra instituição pública terá um contacto tão direto e intrusivo
no cotidiano dos cidadãos como a polícia. E nenhuma outra representa de um modo tão expressivo o poder do Estado como a polícia. Por isso, é frequente o exercício... E como é frequente o exercício do poder ser percepcionado por muitos indivíduos como algo discriminatório, particularmente para os que pertencem a grupos sociais mais desfavorecidos ou etnicamente diferenciados, hoje diz-se racializados, como isso é frequente, considero que é uma ação prioritária assegurar o reconhecimento dos cidadãos, da legitimidade da ação policial. É preciso que os cidadãos pensem que a polícia, quando atua, não é legalmente, não é o que está na lei, é que considerem legítimo. Nem que seja necessário invocar o John Locke, não é, sobre a questão da legitimidade. Mas é fundamental que os cidadãos considerem a ação da polícia como uma ação legítima. E com isso alcançar um elevado nível de confiança dos indivíduos e das comunidades nas polícias. E isto é particularmente relevante se tiverem atenção ao que eu acabei de dizer, este puzzle complexo que são as cidades. Eu termino por dizer... Ao longo dos anos dei muitas ações de formação na PSP e na Guarda Nacional Republicana. E, portanto, obviamente que as autarquias são importantíssimas nisto tudo, mas permitam-me fazer aqui o último comentário sobre as polícias. Eu creio que entre a necessidade de manter a paz pública e fazer cumprir a lei nos limites impostos pelo Estado de Direito, tudo isso faz que o exercício da função policial seja algo muito exigente e de uma tecnicidade crescente no mundo global e complexo que é o nosso. Termino por dizer, não tenho dúvida, é difícil ser polícia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Como já estamos, como é visto, um pouco atrasados em relação ao tempo que eu faço apenas aqui lanço aqui duas ou três ideias para o debate curto, necessariamente, que seguirá. A ideia que a segurança, como foi aqui referido, é um conceito multifacetado, um conceito, como referiu o professor Ciano Teixeira, elástico. A ideia que a segurança objetiva é a ausência de ameaças e que a segurança subjetiva é a percepção da ausência de ameaças. Não é? As várias correntes, sobretudo a corrente pragmática, relativamente ao conceito de sentimento de insegurança, diz que, efetivamente, o crime tem que ver também, afeta também o sentimento de insegurança, mas afeta também a vulnerabilidade das pessoas, sobretudo das populações, por exemplo, as populações mais idosas, com mais dificuldade, são mais vulneráveis e, como tal, sentem mais a insegurança. Não é? Por isso, estas duas ideias de conceito multifacetado, a segurança como segurança objetiva e segurança subjetiva. A ideia que importa referir também foi aqui focada no início desta conferência, na introdução à conferência. Nós somos um país seguro, efetivamente, somos um país mais pacífico, um dos países mais pacíficos do mundo, e somos também, se olharmos para a segurança objetiva, para o RASI, verificamos que, efetivamente, comparativamente com outros países, com Espanha, com França, somos um país com níveis de criminalidade extremamente baixos. Este ano, o índice de violência baixou para 3,9% em relação à criminalidade geral. Nunca tinha baixado tanto. Neste momento temos 3,9% do crime em Portugal é crime violento, o que é, há 20 anos atrás, tínhamos
5%, 6%, agora temos 3,9%. E também, fazendo referência aqui ao inquérito de vitimização que foi feito em Lisboa, verificamos também, pela leitura desse inquérito, que as pessoas, ao serem auscultadas neste inquérito, revelam que se sentem mais seguras do que se sentiam há 20 anos atrás. Isso significa que, nestes últimos anos, houve um grande avanço neste domínio. Por isso, de facto, não só a polícia, a política pública, quem constrói os mediadores de política pública e as forças e serviços de segurança são, de alguma forma, responsáveis e os vários reguladores sociais são responsáveis por este êxito que não é adquirido, não é? Temos que continuar a trabalhar e a fazer o nosso trabalho, especialmente as forças de segurança, para que se mantenha o mesmo nível de segurança objetiva e o mesmo sentimento de segurança na população portuguesa. A ideia é que houve uma evolução do sentimento de segurança, hoje em dia, da ideia da segurança, hoje em dia, e de uma ideia associada a esta ideia de uma nova segurança, surge necessariamente um novo conceito, uma nova forma de gerir a segurança. Uma segurança, como foi aqui falado, que tem como atributo a prevenção, a proximidade, as parcerias, a territorialização, a contratualização, a questão dos contratos locais de segurança, como a professora Constança Urbano de Sousa referiu, a importância desta ideia da contratualização da segurança por parte do Estado Central com outros atores, especialmente as autarquias, é fundamental para que se mantenham os mesmos níveis de segurança, bem como a coprodução, o papel de todos os atores, especialmente dos cidadãos, que têm um papel também a desempenhar neste domínio, e quem trabalha nas forças de segurança sabe perfeitamente que o trabalho da cidadania, não digo do cidadão individual, mas dos seus grupos representativos, associações, em vários setores, é fundamental para percebermos o contexto e termos uma percepção onde é que estamos no domínio da segurança. E também a descentralização, a expertise, o conhecimento, foi aqui falado a importância do SIC, do Sistema de Informação Geográfico, e não só, também todas as novas tecnologias. Agora vamos ter, ou já estamos, temos o 5G, temos a internet das coisas, temos a inteligência artificial, que podem ser utilizadas na política pública, especialmente no desenho de alguns programas ou no redesenho de alguns programas que existem, como o táxi seguro e outros programas afins, não é? Que podem trazer grande mais-valia ao trabalho e serem complementares ao trabalho da polícia. Por isso, de facto, este novo conceito, esta nova gestão de segurança, que advém de um novo conceito, uma nova forma de encarar a segurança, traz e constrói-se a partir daqui um novo papel para os distintos atores, como foi aqui falado, quer as forças e serviços de segurança, quer os outros atores sociais, as autarquias e todos os grupos sociais que têm um papel a desempenhar neste domínio da segurança. Face a isto, eu passaria a palavra ao auditório para a colocação de questões sobre os temas aqui abordados neste painel. O tema abordado é o conceito de segurança, mas, como aqui referi, perante este conceito colocam-se vários desafios, como falou o professor Severiano Teixeira, dos vários desafios que se colocam no atual contexto. Por isso eu passaria a palavra ao auditório para questões que possam colocar sobre o presente tema. Duas. Sim, faz favor. Muito bom dia a todos. Eu aproveito para cumprimentar todo o painel. Aproveito também para cumprimentar todas as pessoas. A minha pergunta é um bocadinho provocatória, mas eu queria aproveitar o ensejo de ter o professor Severiano Teixeira aqui, que tem neste momento várias missões, entre umas delas que é não só fazer o estudo da questão ligada para o conceito estratégico de defesa, mas também sobre aquilo que será um conceito de segurança interna. A minha pergunta é muito simples. Primeiro, ou melhor, eu dividiria em duas. Se na questão da segurança
quando se fala em conceitos, não deverá haver antes um conceito superior e supra às duas áreas, quer seja de defesa, quer seja de segurança interna, e ter, sim, um conceito de defesa, perdão, um conceito de segurança alargado, onde se cinja a questão e se mescla a questão da segurança humana com a segurança do Estado. Esta era a primeira pergunta. A segunda era, se dentro daquilo que é a segurança interna, cada vez mais, e como responsável pela proteção civil, eu vejo que o conceito safety cada vez tem garantia de uma maior ocupação naquilo que é o espaço da preocupação pública, mas se calhar ainda não o suficiente. Estamos muito ligados para a parte do security, forças de segurança, enquanto a área do safety tem sido relegada, até há bem poucos anos, para uma questão, se calhar, secundária. Assistimos com as alterações climáticas e também com tudo aquilo que tem sucedido em toda a Europa, que o conceito de safety e uma sociedade protegida também para o cidadão na perspectiva safety é também cada vez mais importante. Gostaria de saber a opinião do professor Severiano Teixeira e muito obrigado. Sim, professor. Sr. General, isto está a funcionar? Estão a ouvir? Não. Não. É que ele está a funcionar. Sr. General, a minha resposta é muito simples e muito direta. Sim às duas coisas. Ou seja, e isto tem a ver com, no fundo, a evolução do conceito que referi no que diz respeito ao objeto, no que diz respeito aos instrumentos, e isto naturalmente tem consequências, ao objeto, aos instrumentos, e à indefinição de fronteiras entre interno e externo, e eu acho que também há progressiva indefinição de fronteiras entre safety e security. Ou seja, estas três razões, na minha maneira de ver, levam à necessidade de repensar essa gestão, e eu acho que nós, disse isso na minha intervenção, não de uma forma tão explícita, mas posso explicitá-lo, há necessidade de termos um espaço institucional de articulação dos vários sistemas dentro do sistema global que é a segurança. E neste momento não temos. Podemos chamar-lhe o que quisermos, mas certamente um Conselho de Segurança Nacional, um Conselho de Segurança, e acho que a sua localização institucional deve ser interministerial e, portanto, ministérios, deve estar no Primeiro-Ministro. É a minha maneira de ver. Porquê? Porque na gestão das crises, ou enfim, das situações de crise, naturalmente, em função da natureza da crise, e por isso mesmo em função da natureza da prevalência do instrumento de segurança que é mais importante naquele momento, se for uma pandemia à saúde, se for uma catástrofe nacional por causa da proteção civil, o Ministério da Administração Interna, se for uma coisa que o patamar da violência suba, as Forças Armadas e, portanto, o Ministério da Defesa, em função da natureza da crise e do instrumento privilegiado para lhe fazer face, o Primeiro-Ministro pode depois delegar em quem entender, no Ministro que entender, para fazer a gestão dessa crise. Esta é a minha opinião pessoal, não vincula mais ninguém, senão a mim próprio. Mas eu digo isto há muito tempo, acho que precisamos de uma instituição desse género, onde a articulação em rede dos vários subsistemas tenha um lugar institucional e tenha, portanto, um processo de decisão e depois a cadeia de comando que daí advém. Em relação à questão das fronteiras ou da relação entre proteção civil, safety e security, eu acho que, obviamente, o safety é hoje tão importante quanto o security, porque tem reflexos em várias áreas da segurança. E, portanto, a minha resposta é sim para as suas duas perguntas. Sr. General, eu gostava de dizer o seguinte. No estudo que informou a atual Lei da Segurança Interna de 2008, que já foi coordenado por mim, porque, entretanto, o professor Severiano Teixeira só esteve na primeira parte, o sistema de segurança interna incluía, isso o Sr. General acabou de dizer, o sistema daí se chama sistema,
Um sistema significa interdependência, essencialmente, entre diferentes partes. E o sistema, no estudo, foi pensado com uma geometria variável. Isto é, há componentes do sistema de segurança interna que fazem parte do core grupo do sistema. A PSP, a GNR, a Polícia Judiciária, a Polícia Marítima, etc. Mas estava dotado, do ponto de vista conceptual, que depois a lei não traduziu isso, mas, enfim... A Academia vive numa certa torre de marfim, como o professor Severino Teixeira, ele próprio académico, há bocado provocou. Mas os estudos estão feitos, pois a aplicação já não depende de nós. Essa ideia que o Sr. General está a dizer está lá no estudo. Isto é, pensar em termos de uma geometria variável para poder fazer o que dizia o professor Severino Teixeira, apelando para um lado e para o outro. Deixe-me só dar um salto. Isso vem também no livro Estratégia de Segurança Interna. E mais tarde, em 2018, no livro sobre Estratégia da Segurança Nacional, aparece precisamente a ideia de cúpula que o Sr. General falou agora, que é uma plataforma conjunta, em termos conceptuais, não precisa ser uma direção-geral, porque não pode ser uma direção, mas uma plataforma conjunta em que se articulem novamente os três pilares fundamentais de uma segurança nacional: defesa, segurança externa, pronto, como o professor Severino Teixeira disse há pouco, segurança interna, e um setor que normalmente não aparece aqui incluído e que tem de estar incluído, que são os serviços de informações. Não há segurança nacional sem... Aliás, não há segurança externa sem informações, não há segurança interna sem informações e não há segurança nacional sem informações, mas essa cúpula, com esses três pilares, está, em termos conceptuais, em termos de estudo, novamente pensado com uma geometria variável, apelando a quem é fundamental. Viemos de uma época, já não sei se foram 2 anos ou 3, de pandemia, que bem vimos que a nossa preocupação em termos de segurança passou a ser um outro. Claro. Só em relação, na sequência do que diz o professor Nelson Lourenço, e ainda em relação à questão que o Sr. General levantou, é que se nós pensarmos que o instrumento é apenas o uso da força, nós somos dirigidos automaticamente para o security. Mas se nós pensarmos que há outros instrumentos para além do uso da força, então o safety tem uma enorme importância. E isto remete-nos uma outra vez. Isto é só para dizer como as questões conceptuais depois têm consequências na vida prática, não é? Porque se nós pensarmos que se trata apenas das questões ligadas ao Estado, somos levados a isso. Mas, por exemplo, se houver falta de água, se houver ataque a infraestruturas críticas, se houver pandemias, se houver... estão em causa as pessoas, o safety ganha uma importância que não tem o security. Depende da situação da crise, e é por isso que eu digo que temos que ter um sistema de gestão institucional que permita gerir em função da crise que está a ocorrer. Muito obrigado. Eu faria mais uma ronda pelo auditório para novas questões. Tarde. Eu perguntava se, portanto, segurança urbana, ao falarmos sobre esse aspecto, os arquitetos e os urbanistas que desenham a cidade, o espaço, não estão ainda demasiado afastados desta área. Obrigada. Passaria, professora. Penso que não se entendeu muito bem a sua questão, pode repetir? Como o espaço público, o desenho do espaço público é importante na segurança, ou pelo menos na percepção de segurança que as pessoas que utilizam, a professora Constança falou nessa questão. E o que eu acho é que os arquitetos e os urbanistas, quando desenham o espaço onde nós vivemos, onde confraternizamos o espaço público, se a questão da segurança ainda está demasiado afastada dessas preocupações quando se cria espaço público. Não sei se foi... Fazer mais questões para juntar. Sim.
Eu solicito mais, quem tiver mais alguma questão, juntávamos mais outra questão e para responder e depois terminaríamos, dado o avançado da hora. Muito bom dia a todos. Meu nome é Carlos Albino, sou Presidente da Câmara Municipal da Moita e as questões da segurança são questões muito importantes também para o meu concelho. Falou-se aqui um pouco da segurança, a percepção de segurança, que as pessoas têm da segurança, e sabemos que enquanto algumas autarquias e áreas metropolitanas se avançou para a videovigilância, outras não tanto, perceberem que medidas é que é possível então para os nossos concelhos adotar a videovigilância de uma forma mais simples, mais célere, menos burocrática, que enquadre todos os parceiros, para que as pessoas então ganhem uma melhor percepção de segurança e que, neste caso, as entidades policiais possam fazer aquilo que é o seu trabalho. Obrigado. Muito bem. Não havendo, eu passaria a palavra à professora Constança Urbano para responder à primeira questão. Portanto, em relação à primeira questão, eu também posso também responder à segunda de forma muito breve. Em relação à primeira, isso já está estudado há muito tempo, o impacto do planeamento urbano na segurança, enquanto fator promotor de segurança, ou, se quisermos, a reabilitação urbana. E a sequência é lógica. Espaços urbanos degradados, vandalizados, conduzem ao seu esvaziamento, muitas vezes porque são espaços mais propícios à delinquência, à criminalidade, e porque também geram em si um sentimento de insegurança às pessoas. Esse esvaziamento, por sua vez, leva a uma diminuição da chamada vigilância natural, que, por sua vez, conduz a uma maior propensão à criminalidade. Isto é um círculo vicioso, se quisermos. E, portanto, sim, deve haver no desenho do espaço público ou da reabilitação urbana a interiorização de aspectos ligados à segurança, ou seja, desenhar o espaço público de tal forma a que ele possa ser vivido pelas pessoas, ou melhor, ou se quisermos dizer de outra forma, evitar que esse espaço fique vazio, seja mais usufruído pelas pessoas. E só essa presença das pessoas no espaço público faz com que ele seja um espaço mais seguro por si só, induz essa segurança. E, portanto, naturalmente, a presença policial é importante, a presença física, que não se confunde também com a instalação de esquadras. A multiplicação de esquadras pode ser é um fator, quando muito, promotor do sentimento de segurança subjetivo, mas nunca de segurança, porque é, pura e simplesmente, um desperdício de recursos humanos e financeiros e que não contribui para a efetiva presença de polícias na rua. Mas sim, os arquitetos e os urbanistas das câmaras deveriam ter muito mais em atenção os aspectos de segurança quando estão a fazer planeamento urbano e quando estão, por exemplo, a autorizar ou não os projetos de arquitetura, no sentido de evitar os tais ângulos mortos que falava o professor Nelson Lourenço. A videovigilância quando eu falo de videovigilância, é videovigilância no espaço público, porque videovigilância no espaço privado é o que mais temos neste país. Portanto, basta entrar em qualquer loja, em qualquer shopping center, e o que não falta é videovigilância nesse espaço privado. A videovigilância no espaço público é, de facto, em minha opinião, um instrumento muito importante, não só de promoção da segurança efetiva, real, mas também do sentimento de segurança, e é um instrumento muito eficaz de racionalização de recursos humanos, sobretudo das nossas forças e serviços de segurança. E pergunta-me porquê é que não estamos dotados de mais videovigilância no espaço público. E porque é que essa videovigilância do espaço público existe com mais frequência noutros países. Sei lá, basta ir à França, ou basta ir à Inglaterra. Bem, a Inglaterra, pronto, talvez, mas basta ir à Alemanha, por exemplo, onde existe muito mais.
tem a ver com a legislação em termos de proteção de dados pessoais? Não, porque ela é a mesma. Tem talvez a ver com uma posição, quanto a mim, demasiado fundamentalista, com essa legislação sobre proteção de dados pessoais é aplicada no nosso país. E que faz com que essa posição muito fundamentalista, não vou agora pessoalizar, cria uma entropia neste sistema. Porque a verdade é que, sim, a videovigilância intrusiva da privacidade das pessoas é tão intrusiva como a videovigilância no espaço privado, ou seja, no shopping center. Mas o que interessa aqui é, sobretudo, a existência de mecanismos de controle para evitar utilizações abusivas, se quisermos, da videovigilância. Mas existindo esses mecanismos de controle, a videovigilância é, em minha opinião, um instrumento muito precioso e eficaz, não só para garantir a minha própria segurança enquanto cidadã, mas também o meu próprio sentimento de segurança. Portanto, mas tínhamos que mudar a forma, se quisermos, como essa legislação em termos de proteção de privacidade é aplicada no nosso país. Sem dúvida que a videovigilância, como outros instrumentos, outras tecnologias, são fundamentais para complementar o trabalho policial. Eu, dado o adiantado da hora, dava por terminada a presente sessão, agradecendo a todos e especialmente aos conferencistas por as suas excelentes intervenções. Muito obrigado e, em nome da Sra. Secretária de Estado, dava por terminada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Dado o adiantado da hora, a segunda sessão passa para as 15 horas aqui na Antiga Igreja. As sessões paralelas iniciam-se às 15h45. Agradecemos a vossa presença aqui às 15 horas para iniciarmos os trabalhos. Obrigada.